Olá, vamos discutir hoje mais um capítulo que está no livro organizado por Theodor Adorno e Max Horkheimer e que tem por título geral Temas Básicos da Sociologia. Hoje discutiremos um pouco a respeito do capítulo intitulado A Massa, que é o quinto capítulo do referido livro. Adorno e Horkheimer se debruçam sobre este tema, uma vez que, na virada do século XIX ou no final do século XIX, brotou uma grande preocupação em se entender o que era a massa, ou então o que era chamado de a massa. Lembremos que esta preocupação emerge, sobretudo, na medida em que o proletariado, na medida em que a classe trabalhadora se constituía também como sujeito da história, colocando suas demandas e explicitando as contradições da sociedade capitalista. Diante da emergência de movimentos coletivos ou de lutas coletivas, procurou-se, observam Adorno e Horkheimer, procurou-se utilizar o conceito de massa como chave para a interpretação dos problemas do tempo que estava surgindo, ou dos tempos que estavam surgindo. Para isto, uma grande contribuição à discussão do problema foi realizada pela psicologia. Observa os dois autores. A psicologia deu contribuição, contribuição substancial, na medida em que o círculo de problemas específicos da psicologia gravitou em torno de comportamentos irracionais que poderiam estar presentes naquilo que classificavam como sendo, que a psicologia classificava como sendo a massa. E, prosseguem eles, de um modo geral, comportamentos específicos da massa, na verdade, são marcados por certo grau de irracionalidade. No entanto, a massa ela não tem apenas um agir irracional. O que acontece é que o comportamento de massa favorece a presença de líderes que se sustentam com entusiasmo em determinados interesses e que são, em geral, opostos aos interesses perseguidos verdadeiramente pelas massas. Ou seja, aproveitando-se de um determinado furor ou aproveitando-se de demandas que geralmente são demandas espontâneas e demandas de grande impacto social, surgem determinadas lideranças que catalisam aqueles discursos e operacionalizam aqueles discursos no sentido de atender aos seus interesses próprios e não daquela massa com as suas demandas. A primeira grande contribuição para o debate, ou a primeira grande investigação sobre o debate, é aquele possível de ser encontrado em Gustave Le Bon, em um livro intitulado A Psicologia das Multidões. É importante observar como essa terminologia multidões foi resgatada bem recentemente por Antônio Negri, por exemplo, a fim de tratar dos novos movimentos sociais ou das novas lutas coletivas que emergiram no contexto da globalização. Para Negri, a multidão é aquela massa informe que não tem um projeto definido, mas que tem insatisfações que se explicitam quando vão para o espaço público, quando vão para as ruas. Haverá uma longa discussão em Negri a respeito das multidões, mas esta discussão ela não é recente, ela já se faz presente no texto de Le Bon, que se chama A Psicologia das Multidões. Neste livro,
observam Adorno e Horkheimer. Deu-se início à moderna discussão a respeito da psicologia das massas e também de certos comportamentos irracionais que percorrem as ações coletivas de massa. É importante observar que o livro de Le Bon, em muitos aspectos, dizem Horkheimer e Adorno, ao lado da irracionalidade das massas, contou também com leituras irracionais por parte do próprio autor. Le Bon dedicou-se a investigar o que ele designou a alma da multidão. E, ao fazer isto, acabou propondo uma espécie de fenomenologia descritiva das massas. Para Le Bon, o primeiro elemento característico das massas é a uniformização dos comportamentos. Dirá ele, seja qual for a espécie de indivíduos que compõem a multidão, por semelhantes ou díspares que possam ser seus modos de vida, suas ocupações, caráter e inteligência, o simples fato de estarem transformados em massa dota-os de uma espécie de alma coletiva, em virtude da qual sentem, pensam e atuam de um modo inteiramente distinto ao que cada um deles, separado dos outros, sentiria, pensaria ou falaria. Por outras palavras, ao estar em um coletivo informe, os indivíduos se sentem mais liberados para dar vazão a comportamentos que não adotariam caso agissem isoladamente ou estivessem se manifestando de uma maneira isolada. O aparecimento dessa unidade psíquica das massas não seria determinado, neste sentido, pelo número de indivíduos em que se produz este fenômeno, nem pela sua proximidade no espaço, mas por modificações que ocorreriam nos próprios sujeitos. Por outras palavras, as subjetividades se transformam, se sentem mais liberadas ao estarem dissolvidas junto a outras subjetividades. O seu comportamento individual, aparentemente, não seria observado ou não seria um comportamento localizado, uma vez que aquela multidão também estaria predisposta a comportamentos também geralmente insanos, e com isto, aquela ação que destoa do comportamento da vida cotidiana normal passaria de modo imperceptível. Na massa, portanto, as capacidades intelectuais desintegrar-se-iam e os homens dariam livre curso aos seus instintos mais primitivos, segundo a leitura de Le Bon. Prossegue o próprio Le Bon afirmando: o indivíduo isolado só pode satisfazer esses impulsos desde que se disponha a arrostar com certos perigos, ao passo que a absorção completa na massa irresponsável, ao assegurar-lhe a impunidade, lhe dá plena liberdade de soltar os instintos. Seria como dizer o seguinte: isoladamente, provavelmente, o indivíduo não teria a predisposição de atirar uma pedra contra a vidraça de uma loja ou de um banco. Mas, na massa, estes comportamentos mais domesticados, estes comportamentos mais socializados, desapareceriam e emergeria no indivíduo o plano mais do instinto, o comportamento mais irracional, aquele comportamento onde as consequências do ato não aparecem como empecilho para
realizar o próprio ato. Prosseguem Adorno e Horkheimer, observando que dentro desse tipo de leitura, o indivíduo retornaria, pois, a um estado anterior do desenvolvimento, assemelhando-se ao ser primitivo e à criança. Portanto, ele se despojaria das conquistas civilizatórias e regrediria a um estágio bastante primitivo de comportamento, ou a um estágio bastante rudimentar de comportamento coletivo e individual. A massa, nesse sentido, seria facilmente influenciável, não com argumentos racionais, mas sim pelo prestígio do líder, a quem procuram imitar. Nela, na massa, operariam unicamente sentimentos rudimentares e exorbitantes. Rudimentares no sentido de que os padrões civilizatórios adquiridos deixariam de se exprimir, e rudimentares no sentido de que o comportamento tenderia muito mais a caminhar para o terreno da violência do que para aquilo que hoje se chama a urbanidade. Para a massa, prosseguem Adorno e Horkheimer, para a massa, a liberdade não seria essencial, mas a submissão. A massa estaria disposta a submeter-se à figura de uma personalidade mais forte, à figura de um líder. É importante observar que Adorno e Horkheimer trazem esta discussão à tona, sobretudo em razão de que eles têm diante de si, ou tinham diante de si, a experiência do nazismo e a figura de Hitler, a figura que Hitler, entre outros líderes mundiais, desempenharam junto às massas. Para a massa, a liberdade não seria essencial, mas a submissão. Não seria revolucionária, mas teria um comportamento reacionário, mesmo quando seguem atrás de slogans revolucionários. Ou seja, podem surgir slogans que aparentemente sejam transformadores, mas a submissão das massas impediria a construção de todo e qualquer pensamento crítico ou de toda e qualquer esfera da liberdade. Pedir, por exemplo, ditadura militar com uma determinada individualidade no poder, isso não representaria ampliar a liberdade das massas, mas sim colocar a pretendida liberdade das massas sob controle de uma única figura que dirigiria a seu bel prazer a vontade dessa massa, uma vez que ela, por ser fluida, é também extremamente manipulável. Prosseguem Adorno com a seguinte observação: na massa, os indivíduos se dissolvem. Abandonadas a si mesmas, as massas cansam depressa de suas desordens e dirigem-se, por instinto, à servidão. O seu respeito fetichista pela tradição é absoluto, tanto quanto é profundo o seu horror inconsciente para toda a novidade, capaz de modificar as suas condições de vida. Portanto, a massa não seria composta por indivíduos altamente reflexivos, mas, pelo contrário, a massa seria composta fundamentalmente por aquelas individualidades que pautam a sua vida cotidiana pelo senso comum. Daí que, quando a realidade ela apresenta novas dimensões, ou então o mundo apresenta certos polos ou poros de mudança, aqueles indivíduos operacionalizando pelo senso comum buscam o resguardo em uma ação coletiva por se assustarem com a mudança. Daí o argumento de que o seu respeito fetichista pela tradição é absoluto, tanto quanto é profundo o seu horror, o horror da massa, que é um horror inconsciente por toda a novidade capaz de modificar suas condições
devida. Para Le Bon, prosseguem Adorno e Horkheimer, na massa, a personalidade consciente tende a desaparecer. Predomínio da personalidade inconsciente, orientação por sugestão e contágio de sentimentos e ideias que apontam numa só direção, tendência para converter em atos as ideias sugeridas, esta é a condição da massa. O indivíduo deixa de possuir um eu dentro da massa. Ele passa a ser um autômato destituído de vontade própria, uma vez que a sua vontade está diluída naquele coletivo que é a massa. Para Adorno e Horkheimer, superficialmente, a tese de Le Bon parece ter sido corroborada, comprovada, sob as condições da moderna civilização técnica. Leia-se o desenvolvimento do capitalismo na sua fase monopólica. Civilização técnica esta, na qual seria lícito poder contar com massas humanas já esclarecidas. Por outras palavras, embora a ciência tenha se desenvolvido, embora a tecnologia tenha se desenvolvido, a sociedade capitalista, no seu estágio monopólico, não produziu indivíduos mais críticos, indivíduos esclarecidos, ou uma massa humana já esclarecida. Pelo contrário, brutalizou as consciências, de tal modo que a reflexão fica jogada para um outro momento, se é que ela poderá existir em um qualquer outro momento. No entanto, a tentativa de Le Bon para explicar os fenômenos da massa prosseguiram em outros autores, uma vez que a leitura de Le Bon se revelava totalmente insuficiente. E por que isto? A insuficiência se dava porque Le Bon hipostasiou, ou seja, exagerou, ou valorizou demais, ou deu um peso, carregou nas tintas, hipostasiou uma espécie de alma intrínseca nas massas, ou seja, as massas já estão predestinadas a serem massas, ou já têm dentro de si, em cada indivíduo, elementos que o dissolverão na massa. Ele hipostasiou uma espécie de alma intrínseca nas massas, em cujo núcleo existiria existiria, então, uma constante biológica, que seria a alma da raça, formada pelo patrimônio de um povo. Em Le Bon, como em muitos de seus seguidores, a aparência de uma descrição científico-naturalista das massas misturava-se com uma crítica restauradora, ou seja, uma certa saudade do passado, onde as massas, leia-se o proletariado, não havia irrompido na cena histórica. Neste espírito, Le Bon identifica constantemente a massa com o proletariado moderno e o movimento socialista. Portanto, a ideologia contida na teoria de Le Bon não é uma ideologia inocente. Pelo contrário, ela traz as tintas de como a sociedade burguesa possui a sua dimensão de ilustração, enquanto as massas só possuem a sua dimensão de brutalidade, identificando quase que, ao mesmo tempo, o comportamento das massas com as lutas dos trabalhadores no século XIX. Deste modo, a ênfase valorativa a respeito da massa em toda a obra de Le Bon é predominantemente negativa. A massa, para ele, é, em essência, inimiga dos princípios da cultura. A alma da massa, para Le Bon, converte-se no pérfido inimigo da alma da raça, produtora de valores
culturais e que, não obstante, constitui o núcleo inconsciente da alma da massa. Portanto, a massa, ela contribui para uma destruição da cultura. Ela não favorece o desenvolvimento do comportamento mais elevado entre os homens, entre aqueles que pertencem ao gênero humano. Pelo contrário, a massa, ela elimina a racionalidade, mas ela não apenas elimina a racionalidade, como também ela elimina a possibilidade de uma vida autônoma, crítica, de uma vida na qual as relações sociais possam fluir de maneira elevada. Por outras palavras, a massa destrói a cultura onde quer que esta massa chegue. O aparecimento da massa coincidiria na vida dos povos e das culturas, segundo Le Bon, com a fase final em que o seu ocaso se prepara. Ou seja, as massas surgem em um momento em que a sociedade burguesa já tem dificuldades para produzir e reproduzir as suas estruturas. Prosseguem Adorno e Horkheimer, resgatando mais um trecho do argumento de Le Bon, Gustave Le Bon. A história nos ensina que quando as forças morais, que são a estrutura de uma civilização, deixam de atuar, esta multidão inconsciente e brutal, bárbara, gera a sua dissolução. Dissolução final. As civilizações foram criadas e guiadas por uma pequena aristocracia intelectual, nunca pela massa, que só tem poder para destruir e cuja hegemonia representa sempre uma fase de barbárie. Uma civilização implica sempre na existência de regras estabelecidas, uma disciplina, uma passagem do instinto, que é o comportamento da massa, à razão, à previsão do futuro, um alto grau de cultura. Condições que são inacessíveis às massas, uma vez que as massas estão entregues a si mesmas. Com o seu poder destruidor, as massas atuam como aqueles micróbios, aceleram a desintegração dos organismos debilitados ou dos cadáveres. Assim, quando o edifício de uma civilização está minado pelos vermes, as massas são as que produzem a derrocada final. Manifesta-se, então, a sua função principal e, no abrir e fechar de olhos, a filosofia do número converte-se na única filosofia da história. Portanto, o comportamento das massas é um comportamento regressivo, na medida em que elas tendem a se afastar cada vez mais do terreno da racionalidade, do terreno da chamada urbanidade. Partem para o conflito, mas não é um conflito organizado, é um conflito que está marcado muito mais pela espontaneidade da ação. Prosseguem Adorno e Horkheimer, discutindo esse texto sobre a massa. Ratificando as declarações de impotência do indivíduo diante da massa, a psicologia das massas, ao postular a priori, portanto, com anterioridade, a malignidade da massa e proclamar a necessidade de um poder que a mantenha sob controle, torna-se instrumento da corrupção totalitária. Ou seja, as massas, na medida em que entregam a sua existência para regimes que se pretendem fortes ou que se pretendem ter a solução para todos os problemas, na verdade, abre espaço para a constituição, com apoio dos movimentos de massa, de líderes totalmente
autoritários e de expressões societais totalitárias. Aqui o totalitária está ligada fundamentalmente à ideia, à época, de uma união fechada, de uma União Soviética extremamente fechada, na qual se tem o poder quase que absoluto de Stalin. Outro trabalho que procurou contribuir com este debate a respeito das massas foi o trabalho de Freud, que é Metapsicologia e sua análise, ou Psicologia da Massa e Análise do Ego. Um trabalho que, para Adorno e Horkheimer, é bastante profundo e que teve como ponto de partida elementos selecionados por Gustave Le Bon. Freud, observam os dois autores, propôs-se investigar como o indivíduo, apesar de comportar-se de um modo geral, de uma forma radicalmente diferente, a partir do instante em que se encontra coagido pela situação de massa, acaba caindo nessa mesma situação como entidade psicológica individual. Freud foi procurar a resposta nas condições que permitem ao indivíduo, na massa, libertar-se dos obstáculos que reprimem os seus impulsos instintivos inconscientes. Assim, remontando à fonte libidinal, Freud observa que, nos indivíduos submetidos à sugestão, produz uma transferência inconsciente de dependências eróticas, desviadas de sua natureza original. O modelo freudiano deste processo, concluem eles, é a identificação com o pai, transferida para um líder real ou imaginário. Freud volta a encontrar este tipo de identificação no comportamento também das chamadas massas altamente organizadas. São massas organizadas com estrutura duradoura, porém também artificiais. E estas estruturas buscam a sua identidade em outras estruturas duradouras e artificiais, que é o caso da igreja e do exército. Lembremos que tanto a igreja quanto o exército são milenares. Então, para dar conta daquelas insuficiências das massas que têm uma certa coesão espontânea, a igreja e o exército podem cumprir também o papel de conduzir aqueles descontentes ou aqueles revoltosos. Para Freud, cada indivíduo é uma parte de muitas massas, mergulhado na multiplicidade de identificações, e constitui o seu próprio ego ideal, segundo modelos extremamente variados. Assim, cada indivíduo participa de muitas psiques de massa, como a de sua raça, de seu status social, de sua comunidade religiosa, de sua cidadania, etc. E, além disso, pode-se levar-se a uma certa parcela de autonomia e originalidade. Para Freud, o mecanismo da identificação tem um lugar decisivo no processo de formação social, na cultura e na civilização. Com a identificação, tem início a sublimação dos impulsos sexuais, ou seja, a civilização, ela reprime os instintos mais imediatos que está presente em todo ser do gênero humano. Ela permite o aparecimento do sentimento social. Através do processo de socialização, por exemplo, aprendemos que não estamos sozinhos no mundo e que o mundo não será jamais do jeito que este ou aquele
quer que ele seja. Neste sentido, massa tem, para Freud, uma conotação positiva. Descreveu-a como a transição do egoísmo para o altruísmo, uma vez que a massa vai procurar se resguardar dentro de instituições que têm reconhecimento coletivo, como é o caso da igreja ou do exército. O elemento destruidor característico da massa explica-se para Freud com a suspensão da formação em massa dessa identificação. Quando esta termina, os impulsos agressivos voltam a ser libertados. Para Freud, ainda, os fenômenos da massa não ocorrem em virtude de alguma misteriosa propriedade da massa, mas correspondem a processos psíquicos que se desenrolam em cada indivíduo, um dos indivíduos que participa da massa. Os homens não se fazem massa simplesmente. Os homens não se fazem massa por simples quantidade, mas sob a ação de condições sociais específicas, entre as quais se incluem tanto o comportamento do líder ou das outras figuras, tais como a figura paterna, como a identificação com o líder, com os símbolos ou com a horda de seus próprios semelhantes, submetidos à mesma dependência. Para a teoria freudiana, concluem Adorno e Horkheimer, a relação entre a massa é, ao mesmo tempo, uma relação entre a massa e os problemas do poder. Adorno e Horkheimer observam, no entanto, que, embora a massa exista no interior da história, os horrores que ameaçam a civilização de nosso tempo não são produzidos pelas massas, mas por tudo aquilo e por todos aqueles que se servem das massas depois de terem-na engendrado. Portanto, as massas, elas atuam como aparato para as lideranças e elas são enfraquecidas ou elas são jogadas às traças tão logo aquelas lideranças conquistem o objetivo pretendido. Ciaccottini, e aqui Adorno e Horkheimer introduzem um outro autor para dialogar tanto com Le Bon como também com Freud. Para Ciaccottini, um dos representantes da reflexologia, Ciaccottini dava a esses líderes, acertadamente, o nome de engenheiros da alma, na medida em que, tendo sido produzidos pela massa, se encarregam depois de as manipular e abusar delas. Ou seja, várias lideranças surgem do meio da massa, posteriormente se autonomizam da massa ou querem domesticar a própria massa. Dentro desta forma de raciocínio, Freud escreverá: uma multidão pode ser levada a uma explosão. É capaz de inauditas vilanias e de sublimes heroísmos, mas só age quando está sendo conduzida, quando há protagonistas que manipulam as suas reações, os engenheiros de almas. As massas convertem-se em dóceis instrumentos nas mãos dos usurpadores e dos ditadores, utilizando, por uma parte, um conhecimento mais ou menos intuitivo das leis da psicologia e dispondo, por outra parte,
dos formidáveis recursos técnicos que o Estado moderno lhe proporciona, e não se detendo diante de qualquer escrúpulo de ordem moral, os ditadores exercem uma ação eficaz sobre o agregado de indivíduos que compõem um povo. Para Adorno e Horkheimer, é preciso ter cuidado com a ideia de que os demagogos que usam as massas surgem à margem da sociedade. E isto em razão, em virtude do emprego abusivo de instrumentos técnicos de persuasão. Ao utilizarem estes instrumentos, o líder totalitário, o líder messiânico ou o líder carismático, ao utilizarem abusivamente estes instrumentos técnicos que deveriam conduzir a um estágio mais reflexivo por parte dos indivíduos, ao utilizar de uma maneira abusiva destes instrumentos técnicos de persuasão, as lideranças ou os líderes obtêm um poder sobre os outros homens, os mais justos e pacíficos, passando a agir como assaltantes da diligência do progresso. Adorno e Horkheimer estarão sempre preocupados em compreender o que possibilita o surgimento de demagogos ou de líderes totalitários ou apenas autoritários no interior da sociedade moderna, portanto, no interior da sociedade, sobretudo da sociedade capitalista. Em relação a isto, farão algumas colocações a respeito dos demagogos. Estes demagogos nem são simples loucos ou psicopatas que conseguem penetrar no tecido da sociedade normal, mas são também expoentes de forças e interesses sociais. Conseguem predominar contra as massas, ainda que recorra à ajuda destas mesmas massas. Conseguem predominar contra as massas e com a ajuda destas. O triunfo ou o fracasso do demagogo não depende apenas da técnica de domínio sobre as massas, mas também da possibilidade e capacidade para integrar a massa aos objetivos do mais forte. Observam ainda Adorno e Horkheimer que não existem métodos seguros para seduzir as massas. O método varia com a disposição delas para serem seduzidas. Por outras palavras, aquelas lideranças que procuram utilizar a massa como, abre aspas, para retomarmos aqui uma expressão bastante corriqueira, como massa de manobra, precisa compreender também quais são as demandas e as necessidades que estão sendo apontadas por estas mesmas massas. Daí que não existe uma fórmula para comandar as massas, e sim é necessário a todo momento observar quais são as demandas, as inquietações dentro daqueles coletivos que se lançam, por exemplo, ao protesto. Daí que não existem métodos seguros para seduzir as massas. O método varia com a disposição delas para serem seduzidas. Ouve-se frequentemente que os modernos recursos da comunicação de massa, como o cinema, o rádio e a televisão, oferecem a quem disponha deles a garantia de dominar as massas, graças à manipulação desses meios técnicos. Observemos a distância que nos separa hoje, em pleno século XXI, daquelas que estão apontadas por Adorno e Horkheimer
na primeira metade do século XX e mesmo até os anos 60. Ele está falando aqui de mecanismos de domesticação das massas que implicam recursos há muito tempo superados como os prioritários por parte daqueles que querem comandar as massas. Por exemplo, o cinema era um veículo, o rádio era e continua a ser um veículo, a televisão era e continua a ser um veículo, mas ao lado, hoje, de redes sociais e de toda uma parafernália de mecanismos que contribuem para produzir aquilo que comumente se chama por fake news. Prosseguem eles, observando que os veículos, apesar de haver esta crença, é necessário observar que os veículos de comunicação, só por si, não constituem o perigo social. É necessário olhar também para como que as massas estão lendo o mundo e estão propondo alternativas a este mundo. O seu conformismo não faz mais do que reproduzir ou ampliar as predisposições para uma submissão ideológica, a qual encontra o seu objeto na ideologia apresentada pela comunicação de massa às vítimas conscientes ou inconscientes. Por outras palavras, os meios de comunicação conseguem estabelecer um certo grau de manipulação, na medida em que usam a informação de uma determinada maneira e não de outra. Mas estes mecanismos de manipulação, de operacionalização da realidade, mistificando, inclusive, a realidade, só se tornam possíveis em razão de que, nas próprias massas, já estão contidos em germes aqueles elementos que os meios de comunicação irão operacionalizar. Daí que não é uma relação mecânica. Passa um programa na televisão e imediatamente aquelas massas sucumbem ideologicamente àquela leitura de mundo. Observam Adorno e Horkheimer que o demagogo atua na base de predisposições psíquicas presentes na massa, utilizando recursos psicológicos. Mas estas predisposições, tal como as finalidades que a obra do demagogo pretende alcançar, estão socialmente condicionadas. Significa que não se manipula, não se consegue manipular as massas de uma maneira qualquer. É sempre necessário olhar também para as condições sociais que estão postas. Em outra conjuntura ou em outro momento de desenvolvimento da sociedade alemã, na qual ela não estivesse marcada por uma profunda crise econômica, política e social, seguramente uma figura como Hitler teria uma baixa repercussão ou uma baixa ressonância. No entanto, diante do descontentamento, Hitler lê o que é a vida cotidiana daquelas massas, como elas estão se angustiando diante da vida cotidiana e operacionaliza aqueles sentimentos mais embrutecidos dentro de um livro que vai ser a Bíblia do nazismo. Bíblia no sentido de livro referencial para o nazismo. Lembremos que a Bíblia tem uma mensagem humanística, ao passo que Mein Kampf, de Hitler, tem uma mensagem anti-humanista. É um culto ao irracionalismo, no pior sentido do termo, uma vez que trabalha com a ideia de extermínio de vidas humanas para garantir a existência de uma suposta raça pura. Neste sentido, prosseguem eles, a massa deve ser compreendida como um produto social, obtido com aproveitamento racional dos fatores psicológicos e racionais. Por outras palavras, o que os líderes
autoritários, totalitários, aquelas lideranças messiânicas procuram fazer é dar uma certa organização lógica àquele comportamento irracional, de tal modo a poder operacionalizar com aquele irracionalismo. Lembremos que a irracionalidade ela pode também ser marcada por um determinado campo da previsibilidade. Weber, por exemplo, vai tratar das ações racionais com relação a fins, das ações racionais com relação a valores, das ações tradicionais, mas também das ações afetivas, ou seja, aquelas nas quais os instintos também podem ser pensados dentro de uma determinada previsibilidade. Daí, Adorno e Horkheimer estarem colocando que essa irracionalidade ela é sistematizada dentro de um plano racional, racional no sentido de operacionalizável por aquelas lideranças que querem dominar a massa. Daí que a massa é um produto social obtido com o aproveitamento racional, com a sistematização dos fatores psicológicos irracionais, ou seja, aqueles comportamentos mais instintivos do ser social. Proporciona-se, neste sentido, aos indivíduos uma ilusão de proximidade e de união, ou seja, todos eles estariam unidos pela mesma causa e por um futuro glorioso que se encontraria à frente deles. Esta ilusão pressupõe, no entanto, a atomização, a alienação, ou seja, a despossessão do indivíduo enquanto ser reflexivo, enquanto ser autônomo, enquanto ser que vai fazer valer a razão e não a irracionalidade. Constrói-se, portanto, a ilusão de que aquele é o caminho, quando, na verdade, o comportamento de massa, ele apenas é colocado no sentido de produzir a atomização do indivíduo, a alienação do indivíduo, em suma, a impotência individual. Este tem sido um traço das sociedades modernas, sobretudo com o advento do capitalismo na sua fase monopólica e também com a manifestação de regimes tais como foram o nazismo e o fascismo. Caminham Adorno e Horkheimer para as conclusões de suas reflexões sobre a massa, observando que se predispõe cada um para o terreno da fragilidade. Portanto, a subjetividade é praticamente destruída, uma vez que a vontade deste indivíduo é dissolvida na massa. Este indivíduo abandona a sua própria liberdade, abandona a sua própria vontade e a coloca à disposição dos líderes autoritários, a quem segue de uma maneira relativamente cega. Portanto, a massa acaba capitulando às lideranças, e as lideranças fazem das massas as suas seguidoras. A identificação, seja com o coletivo ou com a figura superpoderosa do chefe, oferece ao indivíduo um substitutivo psicológico para o que, na realidade, lhe falta. Na medida em que os indivíduos veem a sua existência esvaziada de sentido, eles se encontram mais predispostos a entregar o destino da sua existência ou os rumos da sua existência a uma personalidade que aparentemente vai sanear todas aquelas debilidades que a subjetividade não consegue realizar. Assim, é cegueira, concluem eles, dirigir recriminações contra as massas.
o que cada indivíduo poderia fazer é esclarecer-se sobre o que o leva a converter-se em massa, para opor uma resistência consciente à propensão para seguir à deriva num comportamento de massa. Os modernos conhecimentos sociológicos e psicossociais neste sentido, para Adorno e Horkheimer, poderiam oferecer uma valiosa ajuda para a aquisição desta consciência. Poderiam resgatar, ou mesmo podem resgatar, ou rasgar a cortina ideológica sobre a suposta inevitabilidade da existência massificada e ajudar os homens a libertarem-se de um sortilégio cuja potência demoníaca terá a mesma duração da fé que os homens lhe outorgam. É curioso observar que aqui prevalece uma espécie de espontaneísmo na leitura. Afinal de contas, como é que estas massas elas podem tomar consciência do que significa o comportamento que estão adotando, ou como os indivíduos que estão se diluindo na massa podem adotar uma reflexão crítica se eles já estão se colocando no mundo como seres estranhados diante de si mesmos. Coloca-se também um outro elemento para a problematização, a convicção de que a ciência, por si só, pode esclarecer a estas massas do caminho infrutífero que estão adotando. São problemas colocados para o debate que, no entanto, este texto de Adorno e Horkheimer não respondem ou também não procuram resolver. Apontam apenas para a necessidade de romper com este comportamento mais instintivo presente nas massas. Mas, para que isso seja possível, é necessário pensar também outras mediações, tais como aquelas instâncias capazes de politizar e atuar continuamente, trazendo essa massa para a reflexão. Este é um problema colocado, por exemplo, por Marx, quando fala da necessidade da Associação Internacional dos Trabalhadores contribuir para desenvolver a consciência no interior do proletariado moderno. Ou então, quando Lenin fala do papel da vanguarda no interior da estrutura da sociedade de classes. Ou então, quando outros autores apontam para a importância do partido, como é o caso também de Gramsci, no sentido de constituir um intelectual orgânico. Lembrando que este intelectual orgânico só pode ser uma viabilidade, só pode ter viabilidade abandonando-se o senso comum. Este é um problema que está posto quando se tenta refletir em termos de massa. Como é que estes seres brutalizados, estes seres que entregaram os rumos da sua existência a lideranças totalmente messiânicas ou de caráter carismático, ou então que se apresentam como figuras fortes capazes de resolver problemas complexos, como é que estas individualidades que compõem esta massa poderão dar o salto qualitativo? Este é um problema que continua posto para o século XXI. Espero que tenham gostado das reflexões aqui apresentadas através do texto de Adorno e Horkheimer, que são dois importantes autores na medida em que buscaram também problematizar o que era o campo da razão no pós-Segunda Guerra Mundial, de tal modo a evitar ou trabalharem para que fenômenos como o nazismo e o fascismo não mais se repetissem. Espero que tenham gostado destas reflexões. Como sempre, encaminhem suas considerações positivas ou negativas e, de nossa parte, continuaremos aqui trazendo para a discussão estes textos importantes da sociologia que podem contribuir
para as jovens gerações de estudantes ou pesquisadores. Até uma próxima.